Eu preciso confessar uma coisa. Eu não sou boa em programação. Quem já tentou aprender programação sabe que a primeira experiência pode ser confusa e intimidadora. Eu também já me senti completamente perdida na programação e já pensei que programação não era para mim. Eu acho que na realidade essa é uma dúvida que muita gente da área já teve também. A minha jornada na programação começou cheia de incertezas, um pouco de pressão externa, um empurrãozinho interno e muito medo. Medo de falhar, medo de ser descoberta como uma fraude, medo de não ser inteligente o suficiente. Se você tá nessa posição em que você sente que você tá lutando para entender até mesmo os conceitos mais básicos de programação, ou sente que a programação não é para você, se acha ruim nisso, eu entendo perfeitamente o que você tá passando. Saiba que vocês não estão sozinhos. Eu já estive lá e eu ainda preciso lutar com essa síndrome do impostor para sentir que eu pertenço a esse lugar. Eu cursei uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, embora eu não tenha concluído, não tenha me formado, mas eu estudei programação várias vezes e por um ano consecutivo eu consegui um emprego como desenvolvedora, mais de um na verdade, Eu passei num programa de formação de desenvolvedores remunerado, onde eram apenas 10 vagas e teve milhares de inscrições. Eu trabalho como desenvolvedora há quase 5 anos e mesmo assim, eu passei boa parte desse tempo me sentindo insegura. Eu ficava muito ansiosa quando me pediam para programar algo na frente de outras pessoas. Eu ainda fico, na verdade. E eu sentia como se as pessoas estivessem olhando para minha alma. E aí, quando eu ainda tenho que pesquisar sobre loops, sobre for, sobre como centralizar uma div, eu penso comigo mesma: você já deveria saber o que está acontecendo. Eu acho que eu sempre tive esse medo persistente durante todo o tempo que eu trabalhei como desenvolvedora, de que a qualquer momento eu ia ser descoberta como uma fraude e que eu ia ser demitida. Agora, quantas vezes você acha que eu fui demitida? Nenhuma. Mas essa é a essência da síndrome do impostor. Se você também já teve esse sentimento em que as pessoas ao seu redor dizem coisas boas pra você, coisas que são verdadeiras, mas você não acredita, é muito provável que você seja uma pessoa perfeccionista. É provável que você tenha um medo profundo e constante de ser um fracasso. É provável que você se sinta muito desconfortável quando alguém te faz um elogio. E provavelmente você se sente menos competente do que os seus colegas de trabalho. Mas boas notícias, você não está sozinho. Eu vi uma palestra sobre isso e aí o palestrante estava falando que tem 2 características da personalidade que se correlacionam mais com a síndrome do impostor, que são a introversão e o perfeccionismo. Quem é introvertido sabe que a gente passa muito tempo dentro da nossa cabeça. A gente tem a tendência de ruminar sobre as experiências e ficar sempre reavaliando o que a gente disse e o que a gente fez e faz. E esse hábito, ele pode amplificar qualquer pequena dúvida ou erro, alimentando essa sensação de que a gente não é suficientemente bom ou de que as pessoas estão percebendo que a gente é uma fraude. E como perfeccionistas, a gente tem um padrão muito elevado sobre nós mesmos e parece que a gente nunca consegue atingir o nosso padrão do que é bom. E se tem uma coisa ainda pior no perfeccionismo, é a necessidade que a gente tem de sempre ser os melhores. Não basta ser bom. E isso faz com que a gente tente sempre ser perfeitos. E isso também alimenta o vício no trabalho, porque é preciso muito trabalho para viver nesse padrão que a gente acha que precisa viver. E aí também, quando a gente se encontra numa situação que a gente acha que não vai conseguir atingir esse padrão, a gente
procrastina. Inclusive, eu falei sobre isso num dos últimos vlogs aqui no canal. E aí também, como impostores, a gente sempre tende a atribuir o sucesso a fatores externos. Então foi a sorte, o timing, foi conhecer as pessoas certas. E já o fracasso a gente tende a internalizar como se nos definisse. Então, se a gente falha, é por culpa nossa, exclusivamente. E se a gente tem sucesso, foi por causa da situação que a gente se encontra. Outra coisa que é muito difícil, pelo menos pra mim, é admitir que eu não sei algo e pedir ajuda. Aí eu não sei se foi por causa da minha criação ou se realmente tem a ver com esses traços da minha personalidade, mas aí quando eu não sei algo, ao invés de pedir ajuda, eu me esforço freneticamente pra tentar aprender as coisas que eu não sei. Mesmo pro Marcelo, eu odiava ter que pedir ajuda. E eu acho que a vastidão de conhecimentos necessários na área de tecnologia contribuem para essa prevalência maior da síndrome do impostor na nossa área. A gente sente que deveria saber tudo, mas a verdade é que ninguém sabe. O que nós sabemos com certeza são as nossas limitações. E isso às vezes pesa. Por isso a gente fica sempre achando que todo mundo sabe mais que a gente e que todo mundo é melhor que a gente. Então acho que em toda essa minha jornada na programação, um mito que eu precisei desconstruir, que eu estou desconstruindo, é que eu preciso ser muito boa na programação para estar nessa área. Eu acho que muitas pessoas têm essa impressão de que para entrar em uma determinada área, você precisa ser extraordinário, mas a verdade é que ninguém nasce sabendo, né? Programação é antes de tudo sobre errar, corrigir e aprender com isso. E essa é uma das coisas que tem me ajudado, que me ajudou a ressignificar a minha relação com o código. Outra coisa que eu aprendi é que a gente passa muito tempo pensando e com medo de estar fazendo a coisa certa, de estar fazendo o melhor código, a melhor abstração. E por isso, para lidar com esse medo, o nosso cérebro começa a se preparar para que alguém nos diga que o nosso trabalho é ruim, dizendo antecipadamente que nós somos ruins. Mas a definição de certo na programação tá sempre mudando. Na verdade, eu acho que nem existe. Tem diferentes opiniões, algumas pessoas vão defender um jeito de fazer, outras outro jeito de fazer. Existem várias formas de se fazer a mesma coisa e não tem um certo a seguir exatamente. Eu sei que tem mais pessoas como eu que experimentam ao longo de toda a carreira essa síndrome do impostor. Tem pessoas que passam por isso em alguma fase, quando tá trocando de emprego, quando tá trocando de cargo, quando sai da faculdade, quando entra no mercado de trabalho. Só que a síndrome do impostor na nossa cabeça é um ciclo infinito. Ele vai e volta e vai e volta. E aí a gente tem que encontrar uma forma de sair desse ciclo. A gente precisa aceitar e reconhecer o nosso próprio sucesso, mesmo que não seja algo natural, e aprender a confiar mais na realidade, ao invés de dar tanto peso a esses sentimentos de insegurança. Outra coisa é abraçar a vulnerabilidade, se permitir e admitir que a gente não sabe das coisas e fazer perguntas. E eu tenho realmente feito isso ultimamente, abraçado a vulnerabilidade. Acho que o canal no YouTube tem me ajudado muito com isso, desde o primeiro vídeo onde eu falei do burnout e de tudo que aconteceu, tem me ajudado a ver que eu não estou sozinha, que não sou só eu que passo por essas coisas, e aceitar que não tem problema se eu não for perfeita, se eu não for a melhor programadora do mundo. E isso tem cada vez mais me libertado para eu ser eu mesma e estar bem com isso. E quando a gente se sente confortável com quem nós somos, isso nos dá uma base muito mais sólida pra gente evoluir e melhorar. E aí o que me leva a querer continuar na programação, querer continuar programando, não é o prazer de entender tudo perfeitamente. Isso, na verdade, nunca aconteceu, mas ao longo desse processo, eu comecei a entender que o aprendizado na programação, e talvez em muitas outras áreas também, é um processo não linear, e também aceitar que a síndrome do impostor vai estar ali de um jeito ou de outro, mas que isso não pode mais me paralisar. Eu decidi que eu vou conviver com ela e que essa sensação de não ser boa o suficiente vai estar ali de vez em quando, mas hoje eu sei que ela não define a minha capacidade. E aí eu também vi nessa palestra que eu assisti um termo chamado impostor altamente funcional.
A diferença agora, principalmente depois do burnout, é que eu consigo ultrapassar isso para conseguir programar, para conseguir fazer as coisas, para escrever um código que é realmente decente. E é algo possível de se fazer. Algumas coisas que não fazem de você um programador ruim, mas que a gente acha que faz, é falhar em entrevistas, não ser capaz de resolver algum algoritmo complexo, ter que pesquisar coisas. Tem coisas que eu pesquisei durante toda a minha carreira e eu vou continuar pesquisando. E nesse ponto, pesquisar é uma habilidade. Claro que ao longo dos anos você vai aprender a pesquisar melhor, de forma mais inteligente, mas é algo que você vai ter que fazer o tempo todo como desenvolvedor, como desenvolvedora. Hoje eu enxergo a programação como uma ferramenta incrível para criar coisas do zero. Eu enxergo o código como uma forma de expressão, é uma forma de construir e de dar vida para uma coisa que só existe na sua cabeça. E gente, isso é tão incrível. Eu quis fazer esse vídeo e falar sobre esses sentimentos, sobre síndrome do impostor. Eu já até fiz um outro vídeo aqui pro canal falando sobre isso, mas isso é uma coisa que eu converso muito com o Marcelo desde o início da minha carreira. Isso foi muito presente realmente na minha jornada, essa sensação de que eu não sou uma programadora boa o suficiente, ou de que eu não sou tão boa assim na programação. Eu acho que isso contribuiu para o meu burnout e também para essa dúvida se eu estou na carreira certa ou não, se eu deveria estar fazendo isso ou não. Porque existe esse mito na tecnologia de que para você ser programador você precisa ser um gênio que resolve qualquer coisa rapidamente, que não precisa da ajuda de ninguém, programa num porão e não fala com ninguém. E embora isso exista, não é a grande maioria. Programar é difícil sim, não deixe de dizer que não é. Mas o fato de você não só entender, mas programar um computador não é pouca coisa. Pode até ser que seja mais fácil para algumas pessoas, mas também não é a regra. Cada pessoa aprende num ritmo diferente, então tenha paciência, respeite o seu próprio tempo e lembre que isso não é uma competição. Programação é um processo, é normal a gente se sentir perdido no começo, é normal errar. Então se você tá nesse lugar agora, tente se lembrar disso, aceite a síndrome do impostor, ela provavelmente vai aparecer. Tente enxergar ela como uma companhia indesejada, mas que não vai te paralisar. Aprenda também a se divertir com o processo. A programação, como eu falei, é desafiadora, mas também pode ser divertida. Então não dá para só focar nos resultados. A gente tem que aproveitar o aprendizado. Afinal, a gente como programadores vai estar nesse lugar para sempre. A gente sempre tem que estar aprendendo. E também aprender a aprender. Eu acho, na verdade, que essa é uma habilidade que muitos desenvolvedores precisam alcançar e se adaptar, porque frequentemente estão surgindo novas tecnologias e se você quiser ser um bom programador, uma boa programadora, você vai ter que sim, se atualizar, vai ter que sair da sua zona de conforto e aprender coisas novas, novas tecnologias, mas também se lembre que não dá para saber tudo. É impossível conhecer todas as linguagens, todas as técnicas, todas as ferramentas. Então foque no que você está precisando para cada projeto ou que tem vontade de aprender, mas vá aos poucos. Hoje eu ainda não me considero uma expert em programação e talvez eu nunca seja. O que importa é que eu descobri nessa jornada uma forma de desafiar as minhas inseguranças e de entender que a programação, assim como a vida, é feita de tentativas, de acertos e de erros e principalmente de muita resiliência. A verdade é que eu posso nunca ser a melhor programadora do mundo. Mas cada vez que eu escrevo uma linha de código, eu sinto que eu tô construindo algo. E no fim das contas, é isso que me faz querer continuar e seguir em frente e não abandonar a programação. Eu espero que eu tenha conseguido fazer algum sentido e talvez trazer um pouco de conforto para alguém que tá começando também na área ou querendo entrar na área e saber que é um caminho desafiador, mas que vale a pena. Como é que duas pessoas conseguem sujar tanta louça e não é nem meio-dia ainda?
ter que arrumar essa bagunça pra fazer almoço. Hoje eu estou muito grata à minha eu do passado, que deixou as coisas prontas e eu não vou precisar cozinhar. E aí eu tenho marmita pronta, carne pronta e eu vou fazer só um macarrão. E eu acabei de postar um vídeo sobre planejamento, né? O planejamento que eu fiz para esse mês. E vocês já devem ter assistido, alguns de vocês pelo menos. E esse vídeo foi o primeiro patrocinado, né, do canal. E eu fiquei muito feliz mesmo com essa parceria, porque, primeiro, café é algo que faz parte do meu dia a dia, né, da minha rotina. E segundo, porque a gente já consumia os cafés da Encantos, né, a gente já era cliente deles. Então vai ser muito legal trabalhar com uma marca que já faz parte do meu dia a dia e que a gente gosta muito. E ontem não, segunda-feira eu tive uma outra reunião com outro possível parceiro. Não é de café, é de uma outra área de interesse, mas que também é uma empresa que eu já conhecia, que eu já consumi os serviços e eu quero muito fazer isso dar certo, a produção de conteúdo, esse canal, mas não vai ser a qualquer custo. Eu recebi já e recebo várias propostas para divulgar serviços, para divulgar produtos e eu recuso a maioria delas. Grande parte não faz sentido, não é algo que eu consumo, que eu confio, que eu conheço, não tem a ver com o meu estilo de vida, com o que eu trago aqui pro canal. E outras porque simplesmente não vale a pena. Então vocês podem ter certeza que quando eu trouxer uma parceria, uma publicidade aqui pro canal, vai ser de algo que eu confio, que eu gosto e que se alinha com o meu estilo de vida, né? Com o que eu trago aqui pro canal. Então é isso. Eu espero que esse canal tenha outras parcerias, mas a confiança de vocês é muito importante pra mim e eu sou muito grata por todo mundo que tá aqui, quem tá assistindo, que tá apoiando. Então, muito obrigada mesmo e tô animada pro que está por vir. Partiu? Olha ali. Quer comida? O que tu quer? Agora tá esfregando a cadeira. Meu Deus, o que ela tá usando? Você esfrega na cadeira, você esfrega aqui pra você ver. Quer comida? É o jeitinho dela de pedir comida. Tá? Não exagera. Quer aparecer? Mostra aí pras pessoas que você comprou. Uma bola de yoga. Não sei como é que chama, na verdade, se chama bola de yoga. Isso mesmo que vocês ouviram, uma bola de yoga. Nossa, pesado. Pesado? Você vai explicar por que você comprou isso?
Eu comprei pra sentar e trabalhar. Sentado na bola de yoga. Comprou pra sentar e trabalhar. Por quê? Onde que você viu que isso é bom? Não sei se é bom. Eu tô nessa jornada já faz tempo da ergonomia. Jornada da ergonomia. O teclado split. A nossa cadeira já é muito boa, né? Sim. Só que o segredo, na verdade, até onde eu sei, é não ficar muito tempo na mesma posição. Mesmo que a gente tenha cadeira boa, a gente acaba ficando muito tempo sentado quando a gente tem que fazer sessões mais longas. E a gente tem a mesa que sobe também, mas às vezes a gente tá... Esquecendo. Então é mais uma opção. Eu não sei se é bom, eu vou testar. Não achei nada assim, tipo, nenhum artigo científico dizendo que era bom ou não. Deixa eu virar a câmera. Esqueci de aparecer. Tá falando que não achou nenhum científico. Nada de artigo científico falando que era bom, né? Isso, não achei nada. Então a teoria é que tu vai estar com o core com o abdômen mais ativo, né? Porque tu vai ter que estabilizar. Pode ser interessante. Essa é a brisa. E como não foi muito caro, essa aqui foi R$65, eu acho, na Amazon. Parece divertido, mas também parece... Como que tu vai ficar sentado na bala programandinho? Sim. Flutuando. Eu achei que você ia comprar uma azul. Combina com... Onde que vai ficar isso, falando isso? Onde tu vai deixar essa bola? Não sei, esse é um outro problema. Não é pra pisar isso daí? Cansou já? 2 horas depois temos uma bola. Ó. Mesma altura da cadeira. Meu Deus. Eu vou enjoar. Eu vou enjoar. Quero testar. Nossa, eu vou ficar enjoada mesmo. Não dá! Como é que vai digitar? Se estabilizar, dá. Mas, nossa, daí tem que ficar a postura... Mas essa é a brisa, não é? Posturado, calma. Posturado, calma. É bom que eu posso usar pra fazer exercícios de corrida. Pelo menos uma utilidade vai ter.
Eu não consigo falar com o Marcelo prestando atenção em mim. Tô tomando um shake, meu lanche da tarde. E aproveitei para ficar um pouco em pé. A gente falou, né, que se esquece de trabalhar em pé, de ficar em pé. Então, hoje eu lembrei. Mas na verdade eu lembrei porque eu tô com dor nas costas. Eu falei já que eu acho que eu tenho um problema na lombar e eu tenho uma dor crônica. E de vez em quando me dá umas crises. Fazia um tempo que não me dava, mas ontem me deu, eu tava com bastante dor. Não consegui treinar, não consegui correr. E aí hoje eu já treinei, corri. E no começo foi até difícil, eu tava sentindo dor, mas depois aliviou. E eu acho que foi realmente porque ontem eu passei muito tempo sentada. Estou tentando mudar a posição. Já fiquei na bola, já fiquei sentada, agora eu vou ficar em pé. E eu acho que eu deveria ter colocado isso nos meus objetivos, inclusive, nos meus hábitos que eu quero implementar. Acho que eu vou fazer isso pra realmente tentar criar um hábito, né, de trabalhar pelo menos uma vez ao dia em pé. E falando nos objetivos e nos hábitos, né, que eu coloquei lá no meu planejamento, segunda-feira eu não programei, ontem eu não programei, e daí hoje eu tentei compensar. Inclusive, não façam isso, porque eu já falei várias vezes sobre a questão da prática e como é importante. E realmente não adianta você pegar um dia ou passar várias horas seguidas estudando e não fazer isso de forma consistente, né? Então é melhor que você faça menos, mas faça todos os dias ou quase todos os dias do que fazer muito e poucas vezes. Mas vai dar certo. Mas é o que eu falei no vídeo também. É importante ter um planejamento, mas também é importante ser flexível e ir ajustando, né? E eu tô pensando que eu vou criar algum tracker de hábitos no Notion, até pra mim conseguir compartilhar com vocês depois os dias que eu consegui fazer o que eu me propus, os dias que eu não consegui. Inclusive, o projeto que eu tô trabalhando, que eu já mencionei, né, que eu tô fazendo um aplicativo, tem relação com isso, com hábitos, com rotina, e eu tô demorando. Mas não é porque é nada mirabolante, porque realmente eu não tava dedicando muitas horas, e também, no começo, eu queria fazer sozinha. Eu queria que fosse algo que eu fizesse totalmente sozinha, do início ao fim, pra sentir que era uma coisa minha mesmo. Mas eu já desisti dessa ideia porque não faz sentido. E aí, o Marcelo tá me ajudando agora, vai me ajudar. Assim vai ficar pronto mais rápido e eu também tô dedicando bastante tempo pra criação de conteúdo. E segundo também porque eu já desapeguei dessa ideia de que eu preciso fazer sozinha. Mas eu tô bem empolgada com esse projeto porque vai ser algo que outras pessoas vão poder usar, né? Na verdade, todos os projetos que eu já trabalhei, outras pessoas usavam, mas nesse caso vai ser algo mais pessoal, digamos assim. Enfim, espero que logo eu possa compartilhar que ficou pronto. Na verdade, agora nas últimas semanas, nos últimos dias e talvez nos próximos, o Marcelo nem tá me ajudando porque ele tá estudando umas novas tecnologias para participar de um hackathon que vai ter na empresa que ele trabalha. E eu quero gravar esse dia. Inclusive, vai ser só no final do mês e vai ser online, né? Eu não sei o quanto eu vou conseguir compartilhar, mas eu vou tentar gravar essa experiência porque eu nunca participei e nem ele, vai ser a primeira vez, então acho que vai ser legal. Eu não vou participar, né? Vai ser só ele, mas eu vou gravar os bastidores. É isso então. Eu vou trabalhar mais um pouco aqui. Eu esqueci completamente que eu estava gravando o vlog. Já se passou horas e eu não gravei mais nada. Agora são 7h30. Eu acho que eu vou ler um pouco enquanto o Marcelo faz a janta. E aí vou aproveitar e vou mostrar as minhas leituras atuais. Faz tempo que eu não falo dos livros que eu tô lendo aqui. Eu coloquei nos meus objetivos que eu quero ler pelo menos um livro
esse mês e aí eu tô lendo 2. Eu gosto de variar, eu gosto de ter 2 opções. E também de noite eu gosto de ler uma coisa mais leve, se bem que o livro que eu tô lendo agora não é tão leve assim, mas enfim. Eu tô lendo este aqui, que é o Mastery, do Robert Greene, e eu já tinha começado a ler ele há um tempo atrás, uns meses atrás, e eu parei, porque, não sei, não tava curtindo, não tava fluindo, mas aí o Marcelo leu e ele gostou e achou que poderia ser útil pra mim, principalmente no meu momento atual. O autor fala nesse livro sobre o processo de alcançar a maestria em qualquer área e como a gente pode transformar o nosso trabalho e as nossas habilidades em algo realmente poderoso. E também que a maestria não é necessariamente um talento inato, mas sim um processo que requer tempo e dedicação e esforço. E aí ele usa estudos de pessoas que se tornaram os melhores no que eles faziam, e ele tenta identificar padrões na vida dessas pessoas e fatores que ajudaram essas pessoas a alcançarem o sucesso. E eu também vi algumas pessoas falando que ele é meio a vibe, não é exatamente, mas a ideia do livro Tão Bom Que Eles Não Podem Te Ignorar, acho que é assim em português, So Good They Can't Ignore You, do Cal Newport. Então eu resolvi dar uma outra chance para ele. Nesse começo que eu tô lendo, o livro tá falando sobre encontrar uma vocação, e o autor chama de tarefas da vida, e aí ele fala que algumas pessoas passaram muito tempo refletindo sobre isso e outras simplesmente tropeçaram na sua vocação por acaso. Mas todas as pessoas que são realmente muito boas no que elas fazem, encontraram as suas tarefas da vida. E eu tô no começo ainda, né, do livro, mas eu já tô fazendo algumas anotações e marcações para depois compartilhar as coisas que eu achei interessante com vocês. E o outro livro que eu tô lendo é esse aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E o livro fala sobre a finitude da vida e sobre cuidados paliativos no final da vida. Esse aqui eu também não terminei, eu tô praticamente na metade, mas lendo até agora eu acho que ele fala até mais sobre a vida do que sobre a morte mesmo. E acho que ele faz a gente refletir sobre viver. Então, esses são os livros do momento. Me contem aí nos comentários quais são os de vocês, o que vocês estão lendo, me deem mais indicações. Ou se vocês já leram algum desses livros aqui, também me contem o que vocês acharam. E é isso. Eu vou ler um pouco e descansar.